Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Aleluia e hoje eu vou mostrar para vocês sobre o módulo configurador do sistema TOTUS Proteus. Então, vem comigo, vamos aprender um pouquinho a respeito dessa importante ferramenta. Primeiramente, para a gente poder acessar o configurador, a gente precisa acessar o Smart Client do Proteus e digitar ali no programa inicial Siga CFG, como vocês estão vendo aqui na tela. Clique em confirmar. Aqui vocês vão colocar usuário e senha. No meu caso aqui, como eu estou trabalhando com o ambiente local, o meu usuário é o admin e a senha é em branco. E depois é só clicar em entrar. Bom, essa é a tela principal do configurador. Aqui do lado nós temos os menus. E hoje eu vou mostrar para vocês a respeito do cadastro de usuários. Então, onde vocês vão? Usuários, senha, usuários. Então, toda vez que você quiser criar um usuário dentro do Proteus, você vai seguir esses passos. Aqui você clica em incluir. E aqui você vai colocar o nome do seu usuário. Por exemplo, vou criar um usuário para mim. Vou dar o nome de Marcos.aleluia. Então, esse vai ser o nome do meu usuário. Aqui eu vou colocar o meu nome completo. Aqui eu vou definir uma senha. E aqui também eu confirmo essa senha. Aqui embaixo eu posso colocar o meu e-mail e outras informações que são importantes relativo àquele usuário. Aonde eu tenho o asterisco vermelho, significa que são campos obrigatórios, então eu não posso deixar de preencher, tá? Então eu posso definir aqui uma data de bloqueio, uma data de validade para esse usuário, posso definir qual que é o departamento, qual que é o cargo, posso definir a troca periódica da senha. Então, eu posso falar, depois de tantos dias, ele é obrigado a trocar a senha. Aqui é quando eu quero para esse usuário que ele troque a senha dele no próximo logon. Então, eu marco aqui essa caixinha e por aí vai, tá? Aqui em cima, na aba restrições, tá? Eu tenho número de acessos simultâneos, ou seja, quantos smart clients, né, esse usuário pode, ou seja, quantas conexões, melhor dizendo, no Proteus esse usuário pode ter ao mesmo tempo, tá? Então, eu defino aqui, ele pode ter 3 conexões simultâneas do Proteus ao mesmo tempo, tá? Eu posso definir aqui um timeout, então, se o usuário ficar por uma quantidade X de tempo, né? Então, eu vou definir, por exemplo, 10 minutos. Se ele ficar com o Proteus aberto por 10 minutos, o Proteus vai cair para uma questão de conexão, né? Então, licenças que não estão em uso, o sistema vai lá e derruba aquela conexão por meio dessa configuração aqui, tá? E aqui a gente também tem outras parametrizações, tá? Então, se o usuário pode, por exemplo, trocar a database do sistema, eu defino que sim ou que não. Se ele pode retroceder a database, né, do sistema, então eu falo qual é a quantidade de dias que ele pode retroceder a base e qual é a quantidade de dias que ele pode avançar. E aqui tem uma série de outras opções, tá? Nível global de campos, define-se para esse usuário aqui qual que é o nível de campo dele. Isso é muito utilizado quando eu quero definir campos dentro do Proteus que podem ser visualizados por um usuário ou não. Então, no configurador, eu tenho a possibilidade de definir o nível de um campo. Quando eu elevo o nível de um campo, todos os usuários que estão abaixo daquele nível não conseguem acessar aquele campo, tá? E aqui tem uma série de outras informações, tá? Que são menos comuns da gente mexer, tá bom? Bom, aqui embaixo nós temos também outras abas, né? Essa aqui é uma das mais importantes, grupos de usuário, que é onde a gente pode definir para esse usuário a qual grupo que ele pertence. Então, no configurador, assim como acontece com Active Directory do Windows,
Eu posso colocar usuários dentro de grupos e eu posso, então, para facilitar a gestão, né, do meu controle de usuários, eu defino características para o grupo e todo mundo que tiver dentro daquele grupo herdam as características daquele grupo. Então, assim, é muito mais fácil de eu ter que ficar definindo, né, configurações para usuários distintos, né? É muito mais fácil eu definir com um grupo e jogo as pessoas no grupo e elas herdam ali. Então, eu posso vir aqui nesse campo, aqui eu tenho a lupinha da consulta padrão, eu defino a qual grupo de usuário esse usuário pertence. E aí, todas as configurações para aquele grupo, ele já vai herdar aqui. Tá certo? O que mais que nós temos aqui? A gente tem na parte aqui, ó, de restrições de acesso, a gente tem a definição dos horários, eu posso definir os horários, né, em que esse usuário vai acessar o sistema, e aí eu defino também por dia. Então, ó, na segunda-feira, eu posso definir que o usuário vai poder acessar o sistema de 8 às 18, eu posso definir isso para todos os dias, tá? Então, eu faço essas definições aqui. Na aba filiais, eu posso falar a quais filiais esse usuário vai ter acesso dentro do sistema. Então, esse usuário vai poder acessar a filial 1 e a filial 2 e não vai poder acessar a filial 3, 4 e 5. Eu vou definir aqui. Se eu quiser marcar, aqui vai ter uma lista de filiais, né? Se eu quiser marcar todos, eu clico aqui. Se eu quiser que ele tenha acesso a todas as empresas de todas as filiais, eu marco essa caixinha. Aqui na aba Ambientes é onde eu vou definir a quais módulos, tá, esse usuário vai ter acesso. Então, aqui eu defino, né, marcando essas caixinhas aqui da esquerda. Então, eu quero que ele tenha acesso ao compras, então eu clico 2 vezes. Eu quero que ele tenha acesso ao módulo de estoque e eu quero que ele tenha acesso ao módulo faturamento. Então, eu defino isso marcando essas caixinhas. Aqui também eu vou definir qual é o menu que esse usuário vai ter quando ele acessar, por exemplo, o módulo de compras. Então, por padrão, a gente tem aqui os menus, né, que seguem essa nomenclatura. Por exemplo, o módulo de compras vai ser siga com, o módulo de estoque, siga este, o módulo de faturamento, siga FAT, tá? Então, isso aqui é uma área onde eu tenho o configurador, aonde eu tenho esses menus com esse nome padronizado, e se eu quiser criar um menu, né, com uma configuração personalizada para esse usuário, eu vou lá na área de configuração de menus, crio um menu personalizado para ele, como assim? Eu falo que dentro daquele menu, o usuário, por exemplo, vai ter acesso ao cadastro de produtos, o usuário vai ter acesso à solicitação de compras, ele vai ter acesso a pedido de compras e ele vai ter acesso à rotina de lançamento de nota fiscal de entrada, só. Então, eu posso ir na área de menus e criar um menu personalizado, dando a ele acesso, colocando no menu dele apenas acesso a essas funcionalidades. E aí, uma vez que eu faço isso lá, eu vou dar um nome para esse menu. E aí, quando eu dou o nome para esse menu, eu venho aqui nessa área e coloco o nome daquele menu aqui. Então, eu estou associando o menu ao módulo dessa forma, tá? Aqui com essa lupinha, se eu clico aqui nessa lupinha, eu tenho a lista dos menus, tá? E aqui ele me dá a lista de menus padrões, tá? Dentro do Proteus. Aquele menu que eu criar lá na área de menu, vai aparecer aqui e eu posso selecionar ela para poder associar ao módulo. Beleza? Aqui nessa parte de acessos, a gente também tem uma lista, uma gama grande de acessos que a gente pode também definir para esse usuário. Por exemplo, olha aqui, alterar produtos. Então, eu posso falar que esse usuário aqui não tem a possibilidade de alterar produtos, basta eu desmarcar essa caixinha e ele vai ter acesso ao módulo de produto dentro do sistema, né? Se o menu dele tiver com esse acesso, e na hora que ele tentar acessar o produto, o sistema vai falar que ele não pode, tá? E aqui tem uma série de outras opções, olha lá, alterar a solicitação de compras,
excluir pedido de compras, tem uma gama gigantesca, né? Alterar, por exemplo, né? Tipo de entrada e saída dentro do Proteus. Então, é só você ir percorrendo aqui e ir dando acesso ou não para esse usuário com essa opção, tá? Se você quiser que esse usuário tenha acesso a tudo, é só você vir aqui, marcar e desmarcar. Aí ele vai marcar todas as caixinhas e ele vai ter acesso a tudo. Beleza? Então, a criação de um usuário dentro do Proteus, de forma básica, é isso, tá? Toda vez que você cria um usuário, você dá uma olhada em todas essas abas, que são as principais na criação do usuário, e quando você também precisa conceder ou não um acesso ou fazer alguma manutenção, normalmente são nessas partes que a gente vai. Beleza? Feito isso, a gente clica aqui no confirmar e aí o usuário foi criado. Está lá o usuário. Vamos ver agora como que a gente acessa, né, com esse usuário que a gente acabou de criar. Então, a gente vem no Smart Client. A gente agora vai entrar dentro do Proteus, a gente pode usar o SIGA MDI ou SIGA DB como programa inicial. A gente dá um Enter. A gente coloca aquele nome de usuário lá que a gente criou, no meu caso aqui foi Marcos.aleluia. Coloco a senha e manda entrar. Olha lá, usuário Marcos Aleluia, usuário sem acesso ao quê? À empresa. Aonde foi que eu errei? Na hora de criar o usuário, eu não marquei a caixinha de empresa. Então, eu vou tomar essa mensagem. O que eu tenho que fazer? Tenho que voltar aqui no configurador, venho aqui na parte de alteração, venho aqui na parte de restrições, venho aqui em filiais e marco essa caixinha daqui. Vou marcar todas aqui embaixo, ó, todas as empresas. Venho aqui no confirmar, né? Como aqui eu estou no ambiente que é o ambiente local, então ele não está mostrando aqui para mim, mas quando você estiver dando essa manutenção para algum usuário, você vai ver a lista de todas as empresas é, para aquele usuário. Eu clico em fechar e agora eu vou tentar novamente fazer o acesso ao Proteus. Coloco o usuário, coloco a minha senha e agora ele deixou eu entrar. Se eu marcar essa caixinha aqui, o que que acontece? Ou melhor, se eu não marcar, toda vez que eu entrar dentro de algum módulo dentro do Proteus, uma tela semelhante a essa aqui vai ficar aparecendo para eu poder, então, saber, para ele me perguntar se eu quero aquela empresa ou se de repente eu quero trocar, tá? Então, vou clicar aqui no entrar para mostrar isso aqui para vocês. Então, aqui eu entrei no Proteus, perfeito. Vamos fazer um teste aqui de acesso a algum modo. Então, olha que interessante. Aqui em cima, ele vai mostrar para mim qual é o ambiente que eu entrei dentro do Proteus, qual é o meu nome de usuário, tá certo? E aqui, qual é a empresa e filial que eu estou. Vamos acessar aqui, por exemplo, o grupo de produtos. Tá vendo essa mensagem? Essa mensagem ela vai aparecer todas as vezes que eu entrar dentro de alguma rotina dentro do Proteus, tá? Então, para essa mensagem não ficar aparecendo toda vez que eu entrar em alguma rotina dentro do Proteus, é só eu marcar aquela caixinha que eu mostrei para vocês lá na tela de login. Tá aqui, abriu, beleza. Então, para aquela mensagem não aparecer, o que que eu faço? Vou entrar aqui, vou clicar aqui no X e vou pedir logoff. Então, ele vai fazer o logout e vai me permitir entrar novamente. Não, aqui eu tenho que entrar no Proteus de novo para mostrar aquela caixinha. Smart Flight, CMDI.
Ó, não precisava de eu sair, não, tá? Então, quando eu fiz o logout, ele trouxe ali a tela de usuário e senha, aí ele vem para essa tela e aí sim eu marco a caixinha, tá? Se ela tiver desmarcada, né? Então, aqui, ó, usuário as informações acima em todas as sessões. Ela vai ficar me mostrando o tempo todo. Se ela tiver marcada, aí toda vez que eu entrar no modo, numa rotina, aquela mensagem não aparece mais. Então, eu clico em entrar, atualizações. Eu entrei aqui no específico. Vou clicar aqui em trocar módulo e vou colocar aqui o 2, que é o de compras. Clique em confirmar. Então, aqui já mostrei para vocês como vocês alternam, né, entre um módulo e outro do Proteus, tá? Então, atualizações, e aí eu venho aqui, ó, grupo de produtos. E aí aquela mensagenzinha que apareceu na última vez, ela não aparece mais. Já entra direto naquele módulo que eu quis entrar. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Como criar um usuário dentro do Proteus entrando no configurador. Segue esses passos e vai dar tudo certinho. Beleza? É por aqui que a gente vai ficando e até a próxima aula.